Olá, boa tarde. Por ano, o Brasil registra 30 mil novos casos de hanseníase, o que coloca o país no segundo lugar no ranking mundial da doença, atrás apenas da Índia. De olho nessa situação, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza a campanha nacional de prevenção à hanseníase, chamado Janeiro Roxo. A campanha é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aplica multa à plataforma Telegram por descumprimento de decisão sobre bloqueio de contas. O ministro aplicou a multa de R$ 1.200.000 à empresa. Imagens inéditas de câmeras de segurança mostram como agiram os vândalos que atacaram o Supremo Tribunal Federal. E ainda, a ministra Rosa Weber, presidente do STF, libera a pauta de julgamentos da Suprema Corte para o primeiro semestre deste ano. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aplicou multa no valor de R$ 1.200.000 à plataforma de mensagens Telegram por descumprimento de decisão judicial. A empresa não cumpriu a determinação de bloquear 5 perfis de suspeitos de colaborarem com os atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio no dia 11 deste mês. Na decisão, ele deu prazo de 2 horas para o bloqueio, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. Além disso, o ministro havia determinado o fornecimento dos dados dos donos das contas à Corte e a preservação do conteúdo dos perfis. Essa decisão ocorreu nos inquéritos que investigam atos antidemocráticos e que apura a suposta omissão das autoridades do Distrito Federal nos atos de vandalismo ocorridos no início deste mês na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O Telegram informou ao Supremo o cumprimento parcial da decisão. A empresa bloqueou 3 perfis apontados pelo ministro e afirmou que um já estava bloqueado por determinação da Justiça Eleitoral. A plataforma não efetuou o bloqueio da 5ª conta e pediu que o Supremo especificasse os conteúdos ilícitos para que então sejam pontualmente bloqueados. No despacho, Alexandre de Moraes afirmou que a rede social, ao não cumprir a determinação, questiona de forma direta a autoridade da decisão judicial tomada no âmbito de inquérito penal, entendendo-se no direito de avaliar sua legalidade e a obrigatoriedade de cumprimento. Moraes disse ainda que, como qualquer entidade privada que exerça sua atividade econômica no território nacional, a rede social Telegram deve respeitar e cumprir de forma efetiva comandos diretos emitidos pelo Poder Judiciário relativos a fatos ocorridos ou com seus efeitos perenes dentro do território nacional, cabendo-lhe, se entender necessário, demonstrar seu inconformismo mediante os recursos. O ministro destacou que o bloqueio não configura qualquer censura prévia, vedada constitucionalmente, e se fundam na necessidade de fazer cessar a continuidade da divulgação de manifestações criminosas. Alexandre de Moraes destacou ainda que o Telegram recebeu a ordem judicial no dia 13 de janeiro e até ontem, 12 dias depois, não tinha cumprido toda a decisão. O ministro aplicou a multa de R$ 1.200.000 à empresa. Imagens inéditas de câmeras de segurança mostram como agiram os vândalos que atacaram o Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro. Todo o material já está com a Polícia Federal. As imagens foram captadas por várias câmeras. Algumas foram feitas por drones e mostram a concentração na altura do Congresso Nacional, inclusive com centenas de pessoas embaixo de uma grande bandeira. 6 viaturas da PM acompanham a movimentação. Minutos depois, esses carros saem e 2 caminhões próprios para conter protestos estacionam na pista. Mas não há qualquer ação para barrar os manifestantes, que descem a pé rumo ao Supremo, sem qualquer dificuldade. Na Praça dos Três Poderes, há um grupo de PMs que se junta aos policiais judiciários. Um segurança com uma câmera GoPro mostra a barreira de policiais.
é possível ouvir o barulho de bombas. Os vândalos começam a pegar as grades de proteção e cones que ficam na pista que dá acesso ao edifício sede. Eles usam máscaras de gás. Outra câmera já mostra centenas de vândalos na lateral do Supremo. Eles pegam as grades de proteção e começam a quebrar os vidros. Minutos depois, eles entram no prédio. Uma câmera que fica no corredor do Salão Branco flagra um vândalo puxando uma mangueira de incêndio, enquanto outros tentam quebrar os armários. Um deles percebe que está sendo filmado e joga um objeto na câmera. No hall dos bustos, outro grupo também aparece nas imagens. Um dos vândalos surge exibindo a cópia da Constituição, enquanto o outro pega uma maca e destrói mais uma câmera. No segundo andar do edifício sede, onde fica o Salão Nobre, mais quebra-quebra. Um grupo sobe as escadas. Um vândalo joga no chão um busto de Epitácio Pessoa. Não satisfeito, ele volta e joga um busto da República no chão, destruindo totalmente a peça. Em outro ponto, um vândalo usa o extintor para jogar água no quadro Os Bandeirantes de ontem e de hoje, do artista Masanori Origami, feito em tinta acrílica. No plenário, onde os ministros realizam as sessões, mais quebra-quebra. O extremista joga água, enquanto o outro usa um extintor para quebrar as cadeiras. E as bancadas são depredadas. Do lado de fora, os policiais judiciários se juntam aos policiais federais do Comando de Operações Táticas e impedem a invasão dos anexos do tribunal. Veículos blindados também são usados para conter os vândalos. 8 extremistas foram presos em flagrante, depredando o Supremo. Todas as imagens foram repassadas para a Polícia Federal, que está conduzindo as investigações. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu mais 30 dias para a União apresentar um plano de proteção a terras de povos indígenas isolados. A decisão cautelar é referente à ação que tramita na Suprema Corte sobre possível omissão do governo federal. Ao julgar o pedido para o aumento de prazo, o ministro Edson Fachin considerou válida a argumentação da AGU, Advocacia Geral da União. Com a mudança de exercício fiscal, que é o encerramento e balanço de resultados de um ano para começar outro, e ainda a troca de gestão do governo federal, a AGU alegou que o prazo de 60 dias não seria suficiente para elaborar e apresentar o plano de proteção aos indígenas isolados. A elaboração de um plano de proteção às terras de indígenas isolados foi determinada como medida cautelar pelo ministro Edson Fachin em dezembro do ano passado. Ele é o relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental que trata sobre possível omissão do governo federal sobre o tema. A terra Tanuru, onde morreu o último indígena da tribo em dezembro de 2022, conhecido como Índio do Buraco, está entre os territórios que devem ser protegidos. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, liberou a pauta de julgamentos da Suprema Corte para o primeiro semestre deste ano. Já no primeiro mês de trabalhos, os ministros vão julgar a possibilidade de apreensão de carteira de habilitação e passaporte como medida para garantir o cumprimento de ordem judicial. Vamos conferir agora os temas das sessões plenárias presenciais de fevereiro, que começam na próxima quarta-feira. No dia 1º de fevereiro, ocorre a sessão solene de abertura do ano judiciário. No mesmo dia, os ministros já iniciam os trabalhos com a análise de processos. Está previsto o julgamento de casos com repercussão geral reconhecida, que vão servir de base para decisões nas outras instâncias do Poder Judiciário. Entre eles, recursos sobre os efeitos de decisão definitiva em matéria tributária, quando há pronunciamento em sentido contrário pelo STF. Os ministros devem julgar ainda a validade de leis municipais do Espírito Santo que concedem pensão vitalícia a dependentes de prefeitos e vice-prefeitos falecidos no exercício do mandato e vão proclamar o resultado de ações julgadas no plenário virtual da Corte. Uma sobre o prazo das concessões e permissões para prestação de serviços públicos nas estações aduaneiras e terminais alfandegários de uso público denominados portos secos.
e outra sobre a modulação dos efeitos da decisão que considerou inconstitucional a lei de Minas Gerais que instituiu taxa por uso provável de serviço de bombeiros. Também na lista de casos com repercussão geral reconhecida, o questionamento se a garantia da indenização em dinheiro é compatível com o regime constitucional de precatórios para fins de desapropriação de imóvel pelo poder público. A possibilidade de o Poder Judiciário determinar que a administração pública preencha o cargo de defensor público em localidades desamparadas e a contribuição devida à Seguridade Social sobre a receita bruta do empregador rural pessoa jurídica que resulta da comercialização da própria produção. A previsão é de análise também de ação sobre a redistribuição dos votos obtidos por candidato que teve registro cassado após as eleições, sobre a constitucionalidade da apreensão da Carteira Nacional de Habilitação ou suspensão do direito de dirigir, da apreensão de passaporte e da proibição de participação em concurso público e licitação pública como medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Sobre a equiparação remuneratória entre cargos de carreiras diferentes, como auditores e conselheiros do Tribunal de Contas e procuradores e desembargadores. Sobre o poder do Tribunal de Contas do Ceará de determinar a indisponibilidade cautelar de bens e sobre a validade de normas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que regulamentam práticas de fiscalização e prestação de contas por meio do Sistema Integrado de Transferências. A pauta traz ainda a discussão de lei de Minas Gerais que permite a remoção de magistrados para outra vara da mesma comarca, mesmo em se tratando de vaga a ser provida por antiguidade. Sobre recursos destinados ao Programa Estadual de Acesso à Alimentação do Estado do Rio de Janeiro, sobre a constitucionalidade de instituir a terceirização em toda e qualquer atividade, sobre a instituição do Bolsa Aluguel pelo Poder Executivo e sobre a proibição da exploração, da produção e da venda de amianto no país. Veja a seguir, prevenção à hanseníase. Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza a campanha nacional de prevenção chamada Janeiro Roxo. Os detalhes em instantes. Neste mês, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza a campanha nacional de prevenção à hanseníase, chamada Janeiro Roxo. Por ano, o Brasil registra 30 mil novos casos, o que coloca o nosso país no segundo lugar no ranking mundial da doença. As cicatrizes de Dona Marli é o resumo de 23 anos de tratamento para controle da hanseníase. A aposentada conta que levou 7 anos para ter o diagnóstico correto da doença. Para evitar que outras pessoas sofram também pela falta de informação sobre a doença, Marli criou um grupo de apoio às mulheres atingidas pela hanseníase. Eu cheguei a me aposentar como se eu tivesse LER, fibromialgia e uma coisa de cabeça, uma doidice. E só em 2000 eu consegui fazer. Mas isso não mudou muito de 93 até hoje. Os pacientes passam 4, 5 anos tratando de fibromialgia, de artrose, de qualquer coisa, menos de hanseníase. Manchas brancas ou avermelhadas pelo corpo, com perda de sensibilidade é o principal sintoma. Mas o paciente também pode sofrer com feridas que não cicatrizam, perda de pelos, dores musculares agudas, sensação de formigamento, cãibras ou dormência nos braços, mãos, pernas e pés. Por ano, 30 mil pessoas são diagnosticadas com hanseníase no Brasil, o que coloca nosso país no segundo lugar do ranking mundial da doença, atrás apenas da Índia. A hanseníase é considerada uma das doenças mais antigas do mundo e o diagnóstico é difícil porque geralmente os sintomas surgem quando o caso já está em estágio avançado. A transmissão acontece pelas vias respiratórias quando uma pessoa doente tem contato prolongado com outra pessoa. E apesar da lei brasileira estipular que os pacientes de hanseníase têm prioridade no SUS na fila de cirurgias, o diagnóstico tardio atrapalha o processo. E com isso, muitas pessoas ficam com graves sequelas. Bom, e agora para a gente falar mais sobre a doença, eu converso ao vivo de forma remota com a médica Maria Cátia Gomes.
A doutora que integra o Departamento de Hanseníase da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Bom, a gente já apresentou na reportagem que é de fato uma das doenças mais antigas e o diagnóstico preciso ainda é um desafio, né, para a comunidade médica, para a ciência, para os pacientes que às vezes ficam um tempão sendo tratados como se tivessem determinadas doenças que na verdade elas não existem e a causa é de fato a hanseníase. Qual o principal desafio? O que a gente precisa enfrentar para mudar esse cenário, doutora? O principal desafio é a divulgação de sinais e sintomas. Na verdade, a doença começa assintomática, o paciente pode ter uma mancha mais clara que a cor da pele, marrom, avermelhada, e ele não percebe nenhum problema, porque ela não coça, não dói, não arde. É importante que nas unidades básicas de saúde, o posto de saúde mais perto da sua casa, pelo menos uma vez por ano você faça um exame de pele, buscando manchas ou lesões que sejam suspeitas de hanseníase, como caroços, orelha infiltrada, dormência em mãos e pés, que podem sinalizar a importância de buscar esse diagnóstico. Daí a informação, né, de uma potência tão grande. E a campanha Janeiro Roxo, como é que vocês têm desenvolvido essa campanha e como é que vem sendo a receptividade? A gente falou aqui nos bastidores, a gente precisa avançar muito, mas acho que a sociedade como um todo, assim, a gente vem caminhando bem, a passos lentos, mas caminhando, né, doutora? Isso, a hanseníase é uma doença que está descrita na Bíblia e por isso ela tem um grande estigma para as pessoas que têm esse diagnóstico. A gente gostaria de esclarecer a população e o Janeiro Roxo serve para isso. Todas as formas clínicas de hanseníase têm cura. É uma doença bacteriana transmitida pelas vias aéreas superiores. Só transmite aquela pessoa que já tem a doença e que nunca tratou. 15 dias após o início do tratamento, a pessoa não transmite mais, não precisa de isolamento, não precisa de afastar prato, talher. A pessoa que tem um diagnóstico de hanseníase pode conviver normalmente com seus familiares, abraçar, beijar. É o ambiente do ar que fica contaminado e uma vez que é feito o diagnóstico, ela não representa mais risco de contaminação. Então, o mais importante é que a campanha do Janeiro Roxo se dissemine nas escolas, nas unidades básicas de saúde, nas unidades universitárias, transmitindo todas as informações necessárias para que aquela pessoa que se perceba com uma mancha mais clara que a cor da pele, que caiu o pelo, que sua pouco, ou que percebe que tem um pouco menos de força nas mãos ou nos pés, ou atrofia muscular nessa musculatura da mão, aqui nesse primeiro espaço também, procure a unidade básica de saúde mais perto da sua casa para que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível e ela possa tratar 6 meses se ela tiver até 5 lesões de pele, ou por 1 ano se ela tiver mais que 5 lesões de pele. A doença tem cura, então, doutor? Ou ela fica apenas adormecida ali sob controle? Tem cura em todas as suas formas clínicas e o critério de cura é tratamento regular. Para aquele paciente classificado como paucibacilar, de poucos bacilos, o tratamento é de 6 meses. Se ele tomar regularmente, uma vez por mês, uma dose supervisionada que é feita na unidade de saúde, e em casa, o remédio que é prescrito, em 6 meses ele estará curado. Doutora, há uma incidência... Para o outro grupo, que tem mais de 5 lesões, o tratamento é de 12 meses e a regularidade do tratamento é que define a cura. Pode falar. Doutora, tem uma incidência maior em crianças ou adultos? Existe isso? A incidência maior é em adultos. O Brasil e os países endêmicos, como a Índia, apresentam casos em crianças abaixo de 14 anos. Claro que num percentual bem menor, porque a doença tem um tempo de incubação que dura de 2 a 6 anos. No entanto, cada criança que é diagnosticada implica em que a gente faça uma investigação epidemiológica naquela área. Porque uma criança que aparece doente, ela indica que há um adulto doente naquela região que não está tratando. Então, ainda bem que mais adultos é que adoecem do que crianças, mas uma criança doente representa a área de risco epidemiológico. Rapidinho, para a gente finalizar, se as pessoas têm prioridade na rede pública, precisamos avançar em políticas públicas para que tenham? Olha, o acesso ao atendimento é pela unidade básica de saúde na atenção primária. O paciente precisa acreditar e buscar o atendimento mais próximo da sua casa. E essa prioridade ela vai se dar na medida em que ele tiver um vínculo com a unidade básica de saúde do seu território.
Mas a gente ressalta aqui mais uma vez a importância do diagnóstico precoce. Lá no início a senhora ressaltou bem, né? Qualquer sinal ali, mesmo que não tenha sinais, é bom procurar de tempos em tempos para verificar ali como é que anda a saúde, né? Muito obrigada pela sua participação, doutora. Obrigada, viu? Sucesso na campanha, que a gente alcance muitas pessoas e que esse alerta fique aí, né? Sempre latente. Muito obrigada. Boa tarde, doutora. Obrigada a vocês. Boa tarde. Veja a seguir, traficante Marcola é transferido para a Penitenciária Federal de Brasília. As informações em instantes. A Polícia Federal, com autorização da Justiça, realiza hoje a Operação Fim do Mundo em 3 estados. O objetivo é desarticular um grupo de 30 denunciados que já movimentou mais de 100 milhões de reais com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e venda de armas. Até o momento, 10 pessoas foram presas, sendo 4 no Rio de Janeiro, 4 em Santa Catarina e 2 em São Paulo. Na ação de hoje, cerca de 100 policiais federais cumpriram 18 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Além dos mandados, foram sequestrados 15 imóveis, 19 automóveis e 2 embarcações nos municípios cariocas de Mangaratiba e Angra dos Reis, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e Foz do Iguaçu, no Paraná. Além disso, foram bloqueadas mais de 32 contas bancárias vinculadas aos investigados. 3 grupos ligados à mesma organização criminosa agiam nesses estados. Um deles, liderados por 2 irmãos, responsáveis pela distribuição de drogas e armas nas comunidades do Rio de Janeiro, utilizava o lucro da atividade criminosa para adquirir imóveis de alto padrão. O segundo grupo utilizava o dinheiro do tráfico de drogas no Rio e em Belo Horizonte para comprar automóveis e imóveis de luxo. O terceiro grupo criminoso, também atuante no tráfico de entorpecentes, usava empresas com baixa atividade lucrativa para esconder a origem do dinheiro. Os investigados vão responder pelo crime de lavagem de dinheiro e de organização criminosa. As penas somadas podem chegar a 24 anos de prisão. Marcos Williams Herbans Camacho Marcola, chefe de uma das principais organizações criminosas do país, foi transferido para a Penitenciária Federal em Brasília. Marcola chegou a Brasília na noite dessa quarta-feira sob um forte esquema de segurança. Ele cumpria pena na Penitenciária Federal de Porto Velho, onde ficou por aproximadamente 11 meses. Segundo o Ministério da Justiça, a transferência aconteceu porque há suspeita de um suposto plano de fuga ou resgate dele. Marcola foi condenado a mais de 300 anos de prisão. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva do ex-vereador Jairo de Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, acusado da morte do menino Henri Borel. A defesa pediu que fosse estendido ao réu o mesmo benefício concedido a Monique Medeiros, mãe do menino. No pedido de habeas corpus ao STF, a defesa argumentou que a instrução processual já acabou e, por isso, a manutenção da prisão preventiva seria uma antecipação da pena. Os advogados afirmaram ainda que a legislação garante aos corréus o mesmo tratamento jurídico e que Monique Medeiros, que também é acusada, conseguiu em agosto do ano passado o direito de responder ao processo em liberdade. O ministro Gilmar Mendes ressaltou que esse pedido já foi feito ao Superior Tribunal de Justiça e que o STJ deixou claro que a situação jurídica do ex-vereador é totalmente diferente da situação de Monique Medeiros. Enquanto ele é acusado de ter agredido Henri Borel e causado lesões que levaram o menino à morte, Monique é acusada de omissão por não ter feito alguma coisa para evitar as agressões ao filho. Segundo o ministro Gilmar Mendes, o STJ acertou ao negar ao ex-vereador o pedido de extensão do benefício. Superior Tribunal de Justiça suspende devolução de valores às lojas americanas que tinham sido compensados por banco credor. Com base no poder geral de cautela, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, suspendeu decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que havia determinado a reversão imediata ao patrimônio da rede varejista Americanas de valores que haviam sido compensados por um dos bancos credores, o BTG Pactual.
em razão de dívidas em aberto da empresa, que está em recuperação judicial. Segundo o BTG Pactual, o acordo de compensação prevê que quaisquer valores devidos pela Americanas em razão de obrigações celebradas com o banco sejam automaticamente compensados com os valores devidos pela instituição à varejista, como operações de investimento. Após a comunicação do fato relevante pela Americanas, o banco declarou o vencimento antecipado de todas as obrigações da varejista, de forma a permitir a compensação prevista no acordo. No STJ, o ministro considerou, entre outros fundamentos, a possibilidade de que a reversão dos valores comprometa a análise futura de conflito de competência entre a vara empresarial e a justiça arbitral, tendo em vista que no acordo de compensação havia a previsão de que eventuais litígios entre as partes deveriam ser resolvidos por meio da arbitragem. Ao suspender a reversão, o ministro Og Fernandes determinou que o montante fique bloqueado para a movimentação, permanecendo, ao menos por hora, na conta do Banco BTG. O mérito do conflito de competência será analisado no âmbito da segunda sessão do STJ. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau.